Olá, queridos alunos, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, terceiro bimestre. O tema da aula de hoje vai se basear no Caderno do Aluno, volume 3. Então, esse Caderno do Aluno do terceiro bimestre, ele já está disponível no Maga Drive do aluno, tá? Então, assim, para quem não conseguir achar o Caderninho do Aluno, eu posso estar mandando para vocês também no WhatsApp, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso tema da aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre o gênero reportagem, né? Então, só retomando a aula anterior, né? Que foi da notícia à reportagem. Então, assim, dois gêneros da esfera jornalística, né? Então, nós aprendemos, né, na aula passada que toda reportagem passa, né, por uma notícia. Então, ela seria uma notícia aprofundada, né? Então, ela é o aprofundamento da notícia. Até falei para vocês que a palavra-chave para reportagem é aprofundamento. Tudo bem? Bom, a habilidade de hoje vai ser inferir tese, tema ou assunto principal nos diferentes gêneros. No caso, que nós vamos trabalhar hoje, reportagem. Bom, antes de começar, né, eu coloquei aqui vários textos, né, vários gêneros textuais da esfera jornalística, né, porque talvez tenha algumas perguntas, né, que falem sobre os variados gêneros da esfera jornalística. Então, nós temos aí, então, todo jornal, né, a gente percebe que tem um editorial, tá? Então, o que seria o gênero do editorial? Seria a parte, né, que o jornal, né, os próprios redatores do jornal dão uma opinião deles sobre alguma notícia, tá? Então, toda vez que tiver um editorial, é a opinião do jornal sobre algum fato, tá? Sobre algum tema de relevância social. A carta do leitor é um espaço reservado aos consumidores do jornal, né, aos leitores que enviam também, tá, a sua opinião sobre alguma coisa que achou também interessante para dar opinião sobre as matérias, né, do jornal anterior, né, que foi veiculado. Então, a charge, tá? A charge que é que seria um gênero, né, que faz críticas, né, assim, diretas. Então, ela cita nomes, às vezes, da política, de figuras artísticas, né, da personalidade, celebridades, né. Então, a charge está sempre fazendo uma crítica de alguma coisa, tá? As tirinhas em quadrinhos, tá? Que são aquelas que já tem uma estrutura fixa, né? Que nem as tirinhas da Mafalda, né? A Mafalda é uma tirinha em quadrinho, tá? Que sempre tem uma sequência, sempre tem os mesmos personagens e pode também abordar temas, né, de comportamento humano, né? Então, às vezes faz sátiras de comportamentos humanos e faz assim toda uma questão filosófica também, traz tudo isso daí, as tirinhas em quadrinhos, tá? O cartoon também, ele assemelha-se à charge, porém o cartoon, as críticas do cartoon são mais relacionadas a algo geral, né? Não é assim uma personalidade política específica, não é um artista em específico, tá? Então é no geral. Então críticas a comportamentos, tá? A atitudes que é do ser humano, tudo bem? O texto publicitário, que nós já estudamos, a entrevista, o artigo, tá? E o artigo lê-se, né? Lê-se o artigo de opinião, tão assim, estudado por nós, né? Que vocês fizeram também essa produção textual, né? A crônica, né? Que se baseia também em algo do dia a dia, né? Traz uma reflexão do cotidiano, né? Poderia ser um texto mais narrativo. A resenha que vai analisar uma obra, o resumo, a notícia que nós vimos na aula passada e hoje nós vamos dar mais enfoque na reportagem. Bom, então retomando a reportagem, né, vou só destacar aí o que mais interessa para nós, né, o que está em negrito, né, que esse gênero ele nasce sempre de uma notícia de relevância social, tá? Então, assim, um fato que foi muito comentado pelas pessoas. Então, ninguém vai querer fazer uma reportagem de uma notícia que não teve tanta relevância, né?
E aí vai aprofundar mais esses fatos, que é do interesse público, e para dar mais credibilidade, né, o repórter ele vai procurar depoimentos de pessoas envolvidas, né, por meio de entrevistas, vai trazer imagens, né? E isso é muito importante falar para vocês que a imagem ela traz muita credibilidade tanto para a notícia quanto para a reportagem, tá? Porque pela imagem a gente vê, né, que a pessoa que o fato realmente aconteceu, né, que a pessoa foi mesmo checar, né, os fatos. Então, imagens trazem muita credibilidade, bom? Bom, e agora em termos de estrutura, né? Então a reportagem ela não tem uma estrutura fixa, tá? Porém, né, ela sempre inicia-se o quê? Com uma manchete, assim como a notícia. Então tem que ser uma manchete bem assim chamativa. Então a sua intenção para o leitor tem que estar explícita lá na manchete. Então se você quer fazer algo mais sensacionalista, então você tem que trabalhar mais essa questão do sensacionalismo pela manchete, tá? Agora, se você quer uma outra abordagem mais séria, né, você vai procurar meios também de criar essa manchete. Bom, e aí vem o lead, né? O lead, assim como a notícia, seria o quê? Aquele primeiro parágrafo, tá? Da reportagem, ou a gente fala que é as linhas finas. Então, embaixo da manchete, às vezes tem duas linhas finas, tá? Que a gente pode chamar de lead. Porém, às vezes você não coloca essas linhas finas, você coloca o lead no primeiro parágrafo, tá? E aí esse lead tem que responder essas perguntas. Então já no primeiro parágrafo tem que estar explícito, né? Esse o que, quem, onde, quando, como, tudo bem? Bom, então aqui um exemplo de lead, tá? Então partiu, né? Essa reportagem partiu de uma notícia, né? Que foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, né? Então aí, olha só como que é simples fazer um lead, ó. Jânio Quadros renunciou à presidência no dia 25 de agosto de 1961, deixando como ministro da Justiça as razões de seus atos. Então, olha só, esse lead consegue responder às perguntas? Sim. O que? Né? Então, sobre o que se trata essa reportagem ou essa notícia? A renúncia da presidência. Quem? Jânio Quadros. Onde? Brasil. Quando? A data aí, 25 de agosto. Como? Por meio do ministro da Justiça. Então, para uma reportagem ou uma notícia ser bem estruturadinha, né? Então, ela tem que seguir esse lead aí, que seria o primeiro parágrafo, tá? Que seria assim, o leitor, ele, antes dele saber, né? Para ele saber, na verdade, sobre o que ele vai ler, então ele vai por esse primeiro parágrafo aí, tudo bem? Bom, então aqui olha só, né? Ao longo da história da humanidade, quais notícias relevantes mereceram reportagens? Então, como eu falei para vocês, então uma notícia que não tem relevância, assim, não teve tanta apelo ao público, né? Não teve tanto interesse, não tem por que você fazer uma reportagem sobre isso, né? Então, olha só, as que mereceram reportagens foi o quê? Ó? O World Trade Center em Nova York, né, os ataques terroristas de 11 de setembro. Então rendeu muitas entrevistas, rendeu muitas reportagens, filmes, documentários. Então, a partir dessa notícia, então teve tanto, né, impacto no mundo todo que ela mereceu muitas reportagens, né? Então, aí no caso, né, que fizeram a reportagem depois, né, dos ataques, né, assim como que ficou. Né? Então, é lá, por meio de fotos, para a gente ter essa credibilidade, para a gente sentir melhor, né, o que aconteceu. E foram atrás de bombeiros, pessoas que estavam ali perto no dia, né? Então, isso é muito assim, bom para o leitor, né, que quer conhecer mais sobre o que aconteceu, quer mais detalhes, né? Porque a notícia, como nós vimos na aula passada, ela é muito imediata, ela é muito objetiva. Ela não traz tantos detalhes assim, tudo bem? Ó, a outra notícia também que mereceu uma reportagem, né, foi o primeiro computador. Então, olha só que interessante, né? Então, você, a partir da notícia da criação do primeiro computador,
Então foram mais a fundo para saber sobre como que ele funcionava, né? Onde que estava localizado, depoimentos de quem criou. Então são notícias de grande relevância, né? Que mereceram reportagens. Então até aí embaixo eu coloquei uma observação, né? Esses acontecimentos foram desenvolvidos em reportagens que relataram os fatos e os ampliaram por meio de depoimentos, entrevistas, citações, resumos, etc. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Tudo isso daí, né, foi o trabalho de campo do repórter para dar mais credibilidade, para aprofundar mais esse assunto, tá, da notícia. Então, ele foi além da notícia. Bom, então agora vem as atividades para fazer essa semana, tá? Então, tem 2 momentos, tá, para vocês fazerem. Então, 2 atividades. No primeiro momento, vocês vão fazer no caderno de produção, tá? Eu coloquei até o site, né? Porque vocês vão ter que responder sobre essa reportagem aí de Chernobyl que eu comentei no vídeo passado, tá? Então, a notícia que se teve, né? Foi de uma explosão, né? De uma usina nuclear na Ucrânia, tá? Então aí foi uma notícia de tanto interesse que até hoje as pessoas fazem reportagens sobre isso. Então vocês vão ler essa reportagem, né, na íntegra, porque esse desastre está completando 30 anos. Então como que as pessoas estão, né, depois de tanto tempo assim, né, como que a cidade está, né, como eu comentei para vocês, a cidade que é Pripyat, né, da Ucrânia, ela é uma cidade fantasma, né? Então ela foi interditada. As pessoas, né, ninguém pode morar nessa cidade porque você corre o risco de ser contaminado por radiação. Lá os níveis, né, da radiação é muito forte, tá? Que as pessoas podem desenvolver câncer muito facilmente, né? Até as cidades vizinhas têm um índice muito alto de pessoas que desenvolveram câncer por causa dessa radiação. Então vocês vão ler, tá, essa reportagem para responder essas questões aí, da A até a letra B, até a letra E, né? Então que nem a letra A. Observem a imagem que acompanha a reportagem. Ela anuncia o fato a ser tratado? Qual? Então, lembrando mais uma vez, então notícias e reportagens, né? Elas necessitam também dessa linguagem não verbal, que são as imagens. Então, qual que é a importância da imagem aí nessa reportagem? É mais ou menos isso que está perguntando aí a letra A. Aí a letra B. Por que foi dada importância a esse assunto? Então, por que foi criado, né, reportagens? Eu até comentei com vocês que foi criada até uma série, tá? Eu acredito que foi ano passado que eles fizeram a série Chernobyl, né? Então, assim, é só de uma temporada, mas você entende tudo que aconteceu nessa série. E aí a letra C. Qual é o impacto social que esse desastre citado teve na vida dos habitantes da cidade atingida? Então, eu vou precisar ler a reportagem, né? Porque foram mais a fundo, entrevistaram pessoas. Letra D. De que forma o repórter abordou o assunto? Mostrou-se imparcial? Há opiniões pessoais? Então aí eu quero saber do repórter, né? Então ele foi, entrevistou pessoas, as pessoas deram a sua opinião e ele, em algum momento, ele deu as opiniões pessoais dele sobre esse fato? Ah, então vocês vão ter que olhar aí na reportagem. E como o texto foi organizado? A utilização de recursos para comprovar a veracidade do fato? Quais? Então eu vou ter que lembrar, né, mais ou menos a estrutura, né, de uma reportagem, como eu falei para vocês, sobre fotos, imagens. Então isso contribui para a veracidade dos fatos, né? Então você vai falar tudo sobre como que foi organizado essa reportagem aí, tá? O segundo momento, né, é do caderno do aluno, volume 3. Então a gente começa na página 96, vai ter a imagem, né, de dois jornais, né?
Então, assim, idiomas diferentes. Então, vocês vão observar bem as imagens. Então, a letra A. O que as imagens estão representando? Então, aí é a descrição das imagens. B. O que há de comum entre elas quanto? Então, aí, olha só, a primeira bolinha que vocês vão responder, né? Então, você vai fazer uma comparação entre essas duas imagens aí. Então, o que há de comum, né, quanto ao lugar de circulação? Onde geralmente circula, tá, esses gêneros aí? O suporte. Quando eu falo de suporte ou portador textual, eu quero dizer que é o modo de leitura. Então, assim, ele está numa estrutura física, digital, então o suporte é isso. É o modo que eu vou ler, no caso, esse gênero. Tá? Quais são os modos de leituras que são possíveis para esse gênero? A forma composicional, né? Estrutura e diagramação. Como nós estamos falando, né, de gêneros jornalísticos, como que é a estrutura de um jornal? Né? Então a gente sabe que ele é feito o quê? Em colunas, ele traz imagens. Então por que às vezes tem tantas colunas assim? Né? Então tem um porquê para isso. Para não deixar a leitura muito assim, como que eu vou dizer, muito assim maçante, a pessoa olhar assim uma página de jornal e falar, nossa, tudo isso para ler, né? Então assim, as colunas, querendo ou não, ela dá uma limpeza, né, na parte visual, ela fica uma leitura mais agradável, né? E as imagens, para que serve? E o tamanho das letras? Cores, então tudo isso você vai falar sobre a forma composicional. Depois, ó, o público-alvo. Então, lembrando, o jornal, ele tem várias seções, tá? Então, tem a seção de economia, de esportes, tem a seção de entretenimento. Então, quais seriam os públicos? Então, a gente está percebendo que pode ter públicos-alvos, assim, bem variados, né? Então, você vai comentar esse público-alvo. Depois, por último, aos atores envolvidos, pessoas que trabalham em sua produção. Então, quem são as pessoas que trabalham na produção de um jornal? Então, tem que lembrar lá, tem editor, tem fotógrafo, que mais? Quem que é a pessoa que vê se uma notícia passa ou não, se ela vai ser publicada ou não, né? Então, editor-chefe, tudo isso, tá? Então, para quem não lembra direito a estrutura de um jornal, né, as pessoas que trabalham na produção, pode dar uma pesquisada, ok? É letra C. Com base nas respostas dadas às questões dos itens anteriores, o que se pode concluir a respeito da padronização do jornal? Então, em letra C é tudo as características de um jornal que você vai responder, tá? Então, quais seriam as características, né? Então, nós vimos público-alvo variado, o que mais? O suporte, os modos de leitura, as pessoas que trabalham, né, no jornal, tudo isso, tá? Então, você, assim, como eu falei para vocês, se você não lembra, né, sobre o jornal, né, as características principais, faça a pesquisa. Bom, aí na página 97, né, ele traz uma imagem, tá? Então aí vai ter algumas perguntas pessoais, né? O que você vê nessa imagem? Que impressões ou sensações ela provoca em você? Aí a letra C. Essa imagem poderia ilustrar um fato de relevância social que foi divulgado pela mídia. Qual fato é esse? Então, olha só, vamos lembrar, né? Então, o que teve de tragédia aqui no Brasil que envolveu lama, né? Rompimento de barragem, de minério. 3. Que texto do gênero da esfera jornalística poderia ser ilustrado com essa foto? Então, assim, tá fácil, né? Então, nós estamos estudando esses gêneros aí, tá? Aí a 4. Retome o conceito de reportagem com base na imagem que você acabou de analisar, crie um título, ou seja, uma manchete, tá? Até coloquei uma observação aí do lado, ó. Ao criar a manchete é importante observar o tipo de linguagem
e as escolhas de vocabulário, de acordo com a intencionalidade comunicativa que se quer. Então, gente, todo texto tem uma intencionalidade, tá? Eu tenho uma intenção. Então, eu até coloquei aqui algumas intenções. Eu posso querer um tom mais sensacionalista, um tom mais sério ao texto, né? Quero dar importância maior a um fato que outro. Então, eu tenho que deixar bem explícito aí na minha manchete. A ênfase maior a uma pessoa envolvida no fato. Então, exemplo, se eu quero na minha reportagem dar mais importância aos culpados, né, desse desastre, então eu tenho que deixar meio que explícito aí na minha manchete, tá? Ah, não, eu quero dar um tom mais sensacionalista para minha reportagem. Eu quero falar das famílias que perderam entes queridos, né? Então, olha só que sensacionalista. Então, eu vou criar uma manchete sensacionalista, tudo bem? Então, a partir desse fato aí da imagem, né, daquela rompimento de barragem, onde que foi tudo isso? Onde que teve? Que estado do Brasil que teve esse rompimento? Então, tá fácil. E aí você vai criar um lead, tá? O lead, né, como a gente já viu aqui o exemplo, que tem aqui nessa aula do Jânio Quadros, aquele presidente que renunciou. Então, como que foi feito aquele lead? Então, lembrando, tem que criar, né, respondendo aquelas perguntinhas lá, tem que dar certo para responder, tá? Pessoal, não vão colocar o que, quando, é de uma maneira bem assim, indireta, você não vai escrever as perguntas, tá? Você vai escrever de uma maneira que dê para você responder aquelas questões. Tem gente que coloca no meio lá o que, quando, não é para fazer isso. Bom, aí assim, o título e o lead que você criou anunciam o fato a ser tratado? Bom, então aí você vai ver, né? Se conseguiu anunciar bem esse fato aí. Bom, aí a 6, planejando a escrita. Bom, eu não vou ler essa parte porque depois vocês leem melhor em casa, tá? Mas aqui fala que é para fazer em grupo, mas como nós estamos em momentos de pandemia, né? Então a gente faz assim, algumas adaptações, tá? Dessas atividades em grupo. Então, para você planejar, você então depois vai ter que ter essa estrutura aí. Então, primeiro você vai planejar o que você vai pôr nessa reportagem, então vai fazer pesquisa sobre esse fato aí, tá? Então a sua reportagem tem que ser baseado a esse fato aqui da imagem, tá? Aquele rompimento, né, que teve no estado brasileiro. Aí na 7, né? Então você vai estruturar a sua reportagem. Então aqui está um modelinho, como que tem que ser a reportagem. Então tem que ter lá o título, ou seja, a manchete, o lead que você já fez. Aí você vai ver aqui, né, para dar mais credibilidade. Você vai ilustrar aí a sua reportagem, né, com uma imagem. Então essa imagem aí, ou pode ser essa daí já, tem aí no caderno do aluno, ou você pode procurar outras na internet. Se você for bom de desenhar, você pode desenhar então, né, uma imagem que traduza bem esse fato que aconteceu. E aí o corpo do texto, então você pode pesquisar sobre esse fato, entrevistas com pessoas que trabalhavam nesse local, pessoas que perderam seus entes queridos, ou então você pode falar de como que se a empresa foi processada, como que anda, né? Se ela conseguiu ressarcir, né, as pessoas que foram afetadas, de que maneira. Então vai tudo no corpo do texto, assim, informações mais detalhadas desse assunto, que você vai pesquisar para montar a sua reportagem. Aí a 8, né, você só vai revisar. Então, depois que você fez o seu texto, tem fotos, tem depoimentos, tem entrevistas, tem citações. Então, você vai fazendo você vai fazendo uma revisão de tudo que você já escreveu. Então, tá batendo aí as coisas, né? E por último, né, na página 99, a gente vai ver a charge, tá? Uma charge que ela tem uma intertextualidade, tá? Com esse fato aí, ó. O texto da charge não dá para enxergar direito aqui, então eu coloquei ele de maneira ampliada. Então, aí, né, seria a morte, né, falando: seres humanos matam seus semelhantes e destroem a criação por míseros pedaços de papel.
Então, esses míseros pedaços de papel não seria o que? O dinheiro, né? Então, a gente pode ver nesse sentido. Então, tem mais escritos aí que vocês, de casa, depois vocês vão ver melhor, né? Vocês podem ampliar no computador, tá? As várias escritas, né? Lá, ganância, descaso, que a pessoa, que o cartunista fez aí, né? Então, como eu falei para vocês, a charge é um gênero, né, também da esfera jornalística que faz críticas. Então, aí está fazendo uma crítica, né, o que foi que, né, muita gente faz a crítica de que foi ganância da empresa, né? Então, as pessoas sabiam que aquela barragem poderia se romper e não fizeram nada, tá? Então, tudo visando o lucro, o dinheiro e não o ser humano. Então, você vai responder a partir dessa charge, letra A, B e C, né? Então, letra A, que leitura você faz da charge considerando a linguagem não verbal, tá? Então, você vai explorar aí os elementos não verbais, né? Então, não verbal é aquilo que não tem palavras. B, que relação é possível estabelecer entre as linguagens verbal e não verbal? Então, lembrando, uma charge, para você entender uma charge, você tem que entender não só o que está escrito, né? Mas a imagem. Então, você vai fazer uma relação entre o que está escrito com a imagem, nessa letra B. E a letra C, a que fato ocorrido em nosso país a charge faz referência? Retome a imagem apresentada na atividade da reportagem e relacione-a com a charge. Então, essa C está muito fácil, né? Então, a que fato, né, que ela está retomando? Então, esse daí que vocês fizeram a reportagem, né? Teve aquela imagem lá também. Bom, pessoal, então essa é a atividade para fazer, né, essa semana. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Então, bons estudos e até a próxima aula.